João, capítulo 5, versículo 24. João 5, 24. Jesus ali estava pregando, algumas pessoas o questionando, e no versículo 24, Jesus diz o seguinte: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém, Jesus? Então, aqui nós vemos Jesus nos mostrando o caminho da vida. O ser humano, ele acha que viver, ter vida, é ter muito dinheiro, é estar cheio de bens, e às vezes até fazendo coisas erradas, chafurdado, mergulhado no pecado. Pessoa senta numa mesa de bar, enche uma mesa de garrafas de bebidas, e eles estão vivendo a vida. Ou outros se envolvem com drogas, lá usando droga, maconha, cocaína, ou qual que seja outra, tem as drogas lícitas mesmo, eles estão vivendo a vida. O outro mergulha em uma vida imoral, na imoralidade, se prostituindo, e diz: eu estou vivendo a vida. E assim eles escolhem como modo de vida, como viver. Mas na verdade, a pessoa está morta, porque a verdadeira vida é aquela que vai nos levar para a eternidade. E essa vida só tem ela quem ouve a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus não é apenas você sentar aí e ficar ouvindo uma pregação. Ouvir a palavra de Deus, quando Jesus diz: quem ouve a minha palavra, é aquele que dá crédito à pregação, é aquele que confia na palavra, no ensinamento de Jesus, para pôr em prática a cada dia. E é aqui que nós queremos nossa família cheia de vida, nós queremos nossa casa cheia de vida, mas para isso nossa família tem que aprender a ouvir a palavra de Jesus. Ouvir quer dizer atentar para ela, dar atenção. Você já conhece aquela frase, né? As mães costumam dizer isso muito com os filhos: esse menino não me dá ouvidos, esse menino não me ouve. As mães não falam isso? E por que ela diz que ele não me ouve? Não é porque ele não ouve o que ela está dizendo, é porque ele não obedece. Então, quando Jesus ele diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, ele está dizendo que obedece, quem dá atenção, quem leva em consideração o que eu estou dizendo e aplica isso no seu dia a dia. Irmãos, presta atenção. A pessoa que não dá atenção à palavra de Deus, a devida atenção, que não está disposta a aprender com Jesus e colocar em prática, mesmo vivendo, ela está morta. Porque no mundo espiritual é como se ela não existisse. Então Jesus está dizendo aqui, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Eu acho que essa deve ser nossa luta pela família, para que nossa família ouça a palavra de Deus. Volto a dizer, ouvir não é apenas escutar pregações, porque a gente já ouviu muita pregação, é ouvir, atentar, prestar atenção
e colocar em prática. Levar a sério, vamos usar assim, simplificando. Levar a sério. Então, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então Jesus diz, tem que ouvir a palavra dele e crer naquele que o... Quem enviou Jesus? Deus Pai. Foi Deus quem enviou. A Bíblia diz que Deus enviou, está aqui em João também, no capítulo 3, se eu não me engano, é 3. Deixa eu pegar aqui, capítulo 3 de João, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quem enviou Jesus foi Deus. Deus enviou Jesus. E nós temos que crer nesse Deus. Crer em que de Deus? Crer, acreditar, dar crédito. Crer na sua palavra. Crer na sua obra. Crer no que nós acabamos de ler lá em João 3,17. Deus enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então nós temos que crer que a vinda de Jesus, que o propósito de Jesus foi para nos salvar. E aqui, se a gente crê nisso, a gente estamos crendo que estamos o quê? Salvos. Eu tenho que crer na minha salvação, você tem que crer na sua. Não porque você merece, não porque você é perfeito e deve se aperfeiçoar na palavra, mas até então você não é de você mesmo, você não é, mas porque Deus enviou Jesus para te salvar. Deus enviou Jesus para me salvar, e se Ele enviou com esse propósito, Ele tem poder para salvar. Então eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer na salvação da minha família, lógico. Eu tenho que orar para que eles acordem, despertem e creiam nisso aqui. E eles crendo, eles terão salvação. Mesmo aquele que anda tão perdido, tão desnorteado, fazendo as coisas todas erradas, eu vou orar para que ele acorde, se volte para Jesus, passe a ouvir a palavra. E aí que entra, nós precisamos pregar a palavra de Jesus. Nós não precisamos ficar falando de igreja tal é assim, igreja tal é assim, o pastor tal é assim, o pastor tal é assado. Não, nós precisamos levar a palavra de Deus. Nós precisamos aprender com Deus a sua palavra e levar essa palavra de Jesus, porque eles têm que ouvir. Se eles ouvirem, der atenção, crerem nessa palavra, eles serão salvos, porque o propósito de Deus, a obra de Deus foi essa. Deus enviou Jesus para o mundo pecador, para o mundo cheio de pecado, mas Deus não enviou Jesus para condenar esse mundo, mas sim para salvá-lo. Salvar de quê? Salvar de quê? Lá, se não me engano, é Lucas capítulo 1. Vamos lá. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Senhor Jesus,
Essa tradução que eu estou aqui, ela está um pouquinho diferente. Tem uma tradução, o versículo que eu quero, deixa eu ver aqui. Se eu estou no versículo errado. Eu creio que essa minha tradução não está o versículo com... O versículo que eu quero, se eu não me engano é esse aqui, só que aqui está um pouco diferente. É quando o anjo aparece ali voltando aqui, ele aparece para os pastores, e eles ficam com medo, e ele diz assim, e o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Se não me engano, tem uma tradução que ela diz assim: Ele nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Se não me engano, a outra tradução que eu tenho ali, ela coloca essa palavra. Eu li outro dia isso. Então quer dizer, Jesus foi enviado para quê? Para salvar a humanidade dos seus pecados, que é o pecado que separa a pessoa de Deus. E todos aqueles que ouvem a palavra dele e crê no que enviou, crê em Deus, naquilo que Deus fez. Enviou o seu filho para quê? Para salvar a humanidade. Salvar de quê? Salvar do pecado. A gente acha, às vezes, quando fala Deus mandou Jesus para nos salvar, a primeira coisa é salvar do quê? Do fogo do inferno, salvar da dor, do sofrimento. Verdade, é verdade, sim, mas Deus foi mais na raiz. A raiz do problema não é o inferno, até porque o inferno não foi feito para mim nem para você, foi feito para o diabo e os seus anjos. O que nos leva para o inferno é o pecado, é o nosso pecado. Então Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Deus enviou Jesus não para nos condenar, para nos salvar dos nossos pecados. Porque se a gente estiver salvo, livre do pecado, a gente não vamos entrar em condenação nenhuma. Aquele que está andando corretamente na palavra de Deus, aquele que creu na obra de Jesus, que assumiu na vida dele, nem, como diz lá em Romanos 10, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, o que é que ele está em Cristo? Está crendo na palavra dele, está dando ouvidos à palavra dele, está obedecendo à palavra dele, está andando nos ensinamentos dele e crendo no Pai, crendo em Deus. Jesus é a obra de Deus, é o enviado de Deus,
para a nossa salvação. É isso que nós precisamos entender. É isso, numa noite como essa que nós oramos pela família, é isso que nós temos que orar para a nossa família entender, passar a ouvir a palavra de Jesus. Ouvir quer dizer atender, dar atenção, prestar atenção. Não é apenas ligar uma televisão, um rádio e ter um pastor pregando lá, ou mesmo ir à igreja e ouvir a pregação. É aquilo que ouvir, colocar em prática. Porque não adianta você vir aqui na igreja, ouvir toda a pregação, até aprender, mas não estiver disposto a pôr aquilo em prática no seu dia a dia. A palavra de Deus é para nos converter à vontade de Deus, nos tirar da nossa própria vontade. Nossa vontade é pecaminosa, cheia de pecado, cheia de coisas, pensamentos próprios, e nos levar para a direção que Deus está nos dando. Então Jesus diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, duas coisas importantes: ouvir a palavra de Jesus e crer em Deus. Se nós fizermos, é só isso que nós precisamos, é só isso que a pessoa precisa. Dar ouvidos quer dizer atender, prestar atenção e viver a palavra, e crer em Deus. Aqui ele tem a vida eterna, não entra em condenação. Pode o mundo todo estar condenado, pode o inferno estar tragando todos, mas se você estiver dando ouvidos à palavra, obedecendo a palavra, andando na palavra e crendo em Deus, não tem condenação nenhuma para você. Você está salvo, você está na presença de Deus. Agora precisamos nos esforçarmos para isso. Ouvir a palavra de Jesus, seus ensinamentos, volta a dizer, dar atenção, ter disposição de obedecê-lo e crer em Deus. E crer em Deus. O mundo sem a palavra de Deus está condenado. Está condenado. O mundo, a humanidade sem crer em Deus está condenado. Mas Deus deu essas duas coisas. Vamos dar atenção ao que Jesus diz, vamos levar a sério o que Ele nos ensina, vamos nos aplicar-nos a ouvir a palavra dEle, e vamos crer naquele que o enviou, que foi Deus, foi o Pai. Se assim fizermos, a salvação está garantida, mesmo que o mundo inteiro te condene, mesmo que o mundo inteiro seja contra você. Vai ser. O mundo sem Deus, ele vai ser contra você, ele vai te condenar, ele vai te chamar de pessoa, até de pessoa má, por você defender os princípios da palavra e não estar ligado aos princípios pecaminosos da humanidade. Então a humanidade vai te condenar, vai dizer que você não tem amor, que também não é assim, vai dizer que você é uma pessoa radical. Eles usam todo tipo de palavras para condenar. Só que nada nem ninguém pode te condenar. Nada nem ninguém. Se você estiver vendo a palavra, mas por eu estar vivendo a palavra, estou contrariando o pensamento de pessoas. E essas pessoas se acham muito boazinhas. E elas acham que suas atitudes são boas, são certas. E elas dizem que não, eu sou muito fundamentalista, eu sou isso, sou aquilo. Elas estão dizendo que eu não sou nem de Deus. O problema é delas. Se você estiver crendo, ouvindo a palavra de Jesus, andando no que Ele está ensinando e crendo em Deus, nada pode te condenar, porque Jesus é a tua própria salvação. Amém, Jesus? Nós temos que orar para que nossa família acorde e busque ouvir a palavra de Deus. E volto a dizer, ouvir não é apenas ouvir pregação, é ouvir, dar atenção, entender, crer e pôr em prática. Aí pode ter certeza, nenhuma condenação há, porque você também não vai andar de qualquer maneira, você vai andar na palavra de Deus. Amém? Vamos fazer oração. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso,
Deus, estamos diante de Ti, perante a Tua face, e eu te peço, Senhor, venha abençoar a nossa casa, a nossa vida, nossa família. Queremos uma família salva, queremos uma família abençoada, queremos uma família transformada pelo Teu poder. Estende as Tuas mãos, ó Deus, sobre a vida dessa pessoa que está orando, que está buscando a Tua face. Estende as Suas mãos sobre a sua casa, a sua família, que venham aprender a ouvir a Tua palavra, que a nossa família venha aprender a ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, andar com o Senhor, Pai, para que sejam salvos. O caminho do Senhor já disse, é dar ouvidos, dar atenção, levar a sério, obedecer a Tua palavra e crer naquele que te enviou, e quem te enviou foi Deus. E por isso, Jesus, nos colocamos diante do Senhor nessa noite, para orarmos pela nossa casa, para orarmos pela nossa vida, para orarmos pela nossa família, e te pedir, ó Deus, manifesta-te, ó Deus, com a Tua salvação, em cada casa, em cada lar, em cada família. Opera Tuas maravilhas, ó Pai. Visita a família agora com o Teu poder, e onde houver o mal sobre a família, doenças, enfermidades, brigas, vícios, pecado, seja qual for a obra de Satanás que tiver à frente da família, repreendemos esse mal e te pedimos, ó Deus, manifesta-te agora como fogo que consome, destrói todo o mal, destrói toda a obra de Satanás naquela casa, naquela família, na vida daquela pessoa da família, aquele que se encontra preso, escravizado, dominado pelo pecado, dominado pelo vício. Ó Deus, alcança com o Teu poder, alcança com a Tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta, Jesus, faz coisas grandes, ó.